compartilhar duas coisas, tá? Que eu falo para vocês sempre dos líquens, não lembro se eu mostrei isso para vocês, né? Porque o fungo não tem só partes negativas, né? A parte negativa é só que produz doença. Eu falo para vocês, né? Algumas doenças micoses, a cândida, né? Tem algumas doenças aí produzidas por fungo. Mas o fungo não é só coisa ruim, não. Igual as bactérias, né? Não é só coisa ruim. Tem sempre, até o vírus também, tá, gente? Tem sempre o lado ruim e o lado bom do negócio ali, tá? No fungo, que a gente está falando sobre o fungo, a gente tem no fungo os líquens, né? Os líquens que são associações de fungos e algas, é uma associação que a gente chama de mutualística, né? Isso aí a gente vai ter ainda matéria sobre isso. São essas manchas aqui, ó, em árvores, né? Essas manchas esbranquiçadas aqui, ó, isso daqui. Existem os líquens de formas diferentes, mas a maioria dos líquens que a gente vê é dessa forma aqui, tá? Essas formas esbranquiçadas aqui no caule das árvores, no tronco das árvores. Isso daqui foi até uma questão que a gente trabalhou semana passada, né? As micorrizas, que são associações de fungos e raízes das plantas. Isso daqui tudo, a raiz da planta é essa parte aqui, marronzinha, tá? Isso daqui, tudinho que tá aqui, ó, são fungos, tá? Fungos aqui, ó. E esses fungos aqui, lembra da digestão do fungo, a digestão extracorpórea, né? Nesse solo aqui, esse solo é pobre de nutriente para a planta, tá? A planta provavelmente, se ela ficasse sozinha, se não tivesse o auxílio do fungo, ela ia morrer, tá? Porque o solo aqui, para ela recolher os nutrientes, ela ia ter muita dificuldade para fazer isso sozinha. Então, o fungo aqui ajuda a ela, tá? Ele com esse lance de fazer digestão extracorpórea para fora do corpo, ele sintetiza o alimento que está ali, os sais minerais que estão aqui do lado de fora, no solo, ele absorve, né? E já que ele está no corpo aqui da raiz, automaticamente esse nutriente que ele está absorvendo está passando para as plantas, através das raízes, tá? Então, aí são pontos positivos, né? Isso aqui eu mostrei na semana passada, que são as trufas, né? Que é super, hiper cara, né? 17, quase 18 mil dólares. Um punhado aqui, não lembro quanto que é, acho que era 100 gramas de trufas, né? Então, aquilo que a gente come aí, bom recheado de trufas aí, a trufa bem baratinha, porque geralmente é mais barato do que esse daqui, ó. Esse daqui, ó, 100 mil euros foi descoberto, né? Lá. Aqui, só para vocês verem lá, né, a diferença ali. Vamos para cá agora. Ó, aqui são os fungos parasitas, né? Aqui, ó. Opa, aqui, ó. A cândida são esses branquinhos aqui, ó, que geralmente também os bebezinhos também têm, né? A cândida na boca, aquela coisa branquinha. Por quê? Porque está adquirindo imunidade, né? Então, aquilo dali é para ele adquirir a imunidade naquele período ali da vida dele, né? Então, a gente tem na boca, e eu falei que tem também vaginal, né? Vaginal é um pouquinho diferente os sintomas, né? Porque provoca aquela coceira, né? Um corrimento esbranquiçado, né? Não é corrimento escuro, amarelado, é branquinho, né? E coça muito, e não tem cheiro, né? Por que eu estou falando isso? Porque tem outras infecções por bactéria ou por protozoário que tem um cheiro característico, um cheiro ruim, tá? Cheiro de peixe podre, que classificam o cheiro dessa infecção,
por causa do cheiro. Então, mas a cândida não é dessa forma, tá? A cândida, ela provoca um corrimento, sim, esbranquiçado, que não tem cheiro e provoca coceira na região vaginal. E também não é, como eu falei, não é uma infecção, uma doença sexualmente transmissível, tá? Por que não é? Até bebezinho, né? Bebezinho que nasceu agora, está nos primeiros dias de vida ali, pode ter cândida. Por quê? A cândida é um fungo. E fungo gosta de lugar quente, úmido e sem luz, sombrio, né? E quer lugar melhor para isso que a fralda do bebê, né? Do que quando a gente vai trabalhar, fica sempre as meninas, né? De calça, né? Calça comprida, ou aquelas calças de malhação, né? A gente sempre faz isso. Então, a gente está mais propícia a adquirir, né? Então, não é uma doença sexualmente transmissível. É uma doença que a gente pode pegar, contrair, adquirida, que a gente chama, doença adquirida. Porque o fungo da cândida já existe na gente, tá? Só que o que acontece? Assim como o cândida, assim como os fungos e qualquer outra bactéria que vive no seu corpo, tendo uma relação harmônica com a gente, se beneficiando do que a gente dá para ele, né? Ele faz assim, ó. Bom, enquanto você está me dando o que eu quero, beleza. Eu fico numa boa aqui te protegendo. Mas a partir do momento que você não me dá o que eu quero, eu vou produzir uma doença, tá? Como que a gente não vai dar o que quer para ele? Quando o nosso sistema imunológico tem alguma alteração. Aí a gente deixa de dar para eles o que eles querem. Aí eles vão e a grosso modo, né, assim que acontece mais ou menos, estou falando para vocês entenderem, mas eles começam a se reagir, a se multiplicar contra a gente, provocando as infecções, tá? A cândida é uma delas. Então, a gente tem aqui a cândida, aqui, esse daqui é o ferrugem do café, que é uma praga, né, que dá no café, no pé de café, né? E tem que tratar. Então, o fungo não é só, eu falei para vocês, não é só característico de seres vivos, de homens e mulheres, né, seres humanos. A gente tem fungo aqui, ó, na planta, tá? E a gente tem os fungos fermentadores, né? Lembra que eu falei também? Quando os fungos não realizam a respiração aeróbia, né, através do oxigênio, eles utilizam o gás carbônico, né? O gás carbônico, aí eu não posso falar que eles estão respirando, né? Porque para eu fazer uma respiração tem que ter o O2, o oxigênio. Se eu não tenho O2, não é respiração, tá? Então eles fazem a fermentação. E essa fermentação a gente utiliza para, no ramo aqui da cerveja, né, para fazer aquela espuminha, né? No pão, para fazer com que o pão cresça, que são os fermentos, né? Os fermentos daí, fermentadores, tá? Aí vamos lá. Aqui a gente tem o Agaricus campestris, que é utilizado na alimentação. Não é o champignon, né? É outro tipo de fungo. A gente tem aqui o mortella e o tuber, que é usado também para alimentação, né? O tuber aqui é trufa, bonitinho, lindo aqui, ó. Então, vocês veem aqui, eles estão fora, né? Arrancados, tiraram ele do solo. Mas ele tem a aparência desse daqui, tá? Se vocês perceberem aqui, só que foi já retirado. Então, eles têm a aparência desse daqui mesmo. O chapéuzinho do Smurf, né? E como a gente viu ali, é super caro. Isso aqui eu já passei na outra, né? Aqui. Os fungos venenosos. Esse daqui é a manita, né? Que a gente tem aqui. Esse daqui, ele nem é tão... O que eu falei para vocês, que os fungos, para chamar atenção, eles são coloridos, né? Esse daqui nem é tão colorido, mas pode matar
pessoa, caso, né, a pessoa venha a ingerir. Né? Como é que a gente vai ingerir isso daqui? Não sabe, está perdido numa floresta, não sabe que esse fungo é venenoso, está com fome, né? E vai achar que está fazendo um bom negócio, mas está fazendo um péssimo negócio, né? Então, por isso que a gente não pode comer o que a gente não conhece. Esses aqui já são mais outras espécies, de amanita também. Só que aqui, tá vendo aqui, ó, é mais colorido, né? E esse daqui, tá? Esse daqui tem aquele efeito de droga que eu falei para vocês, que algumas tribos, né, utilizam esses fungos aqui para se drogarem mesmo e falarem que estão recebendo o espírito de algum outro membro que já se foi, né, para dar aquele ali a importância que ele tem realmente. Né? Então, eles utilizam isso daí como cultura, tá, gente? Isso daí, nessas tribos, é cultural. Né? Tem gente que usa isso daí como droga mesmo, porque quer. Mas nas tribos indígenas é cultural, faz parte da cultura deles. Tá? Eles não fazem isso porque gostam de se drogar, nananã. Não, é cultural. Tá? A cultura deles ali. Esse daqui é um ex-presidente da Ucrânia, que ele foi comer aquela pasta de amendoim, né? E o fungo não devia estar bom ali, devia estar com algum problema ali, a pasta de amendoim. Todo fungo ele libera uma toxina, né? Todo fungo libera. Algumas toxinas benéficas, outras não. Ele, no caso aqui, ele teve alergia a essa toxina, tá? O nome dessa toxina da pasta de amendoim, do amendoim, é dioxina. E ele teve uma alergia. Então, ele era assim, 2 semanas depois ele ficou assim, tá? Desse jeito aqui. Aqui que bonitinho. Esse aspergilos ali, aqui a gente viu até lá no... Ai, não sei, acho que já deve ter visto. Ou ano passado isso. Professora, Sabe, Carol? você falou que ele ficou assim, mas aquilo ali foi fungo que ele podia comer? Podia comer, mas só que estava... Eu não sei que se de repente eles envenenaram aquele fungo mesmo, ou se realmente estava estragado e ele era alérgico a isso. Entendeu? Porque os fungos eles liberam automaticamente uma toxina, é deles mesmo, né? Mas algumas pessoas eles têm alergias, né? Outras pessoas não têm, vivem numa boa, tá? Ele aqui, ele teve alergia a essa toxina, e ficou dessa forma aqui, tá? Não morreu por causa disso, não, mas ficou bem grave. Isso aqui é só externamente, mas ele pegou essa toxina internamente também. É a toxina que faz, que envenena, é a toxina que faz o efeito de droga, tá? É a toxina que o fungo libera. Todos os fungos liberam, só que tem gente que é alérgica e tem gente que não é alérgica. Tem gente que é alérgico a mofo, né? Então, aí tem que pesquisar. Não sei se vocês já viram, tem pessoas que, principalmente crianças, né? Que tem aquela alergia, que qualquer coisa fica tossindo, fica resfriado, fica ruim, né? Aí o médico passa vários exames de sangue, né? Primeiro faz aqueles testezinhos de furar aqui na pele, né? Aquele testezinho, ele coloca o antígeno ali, ou do fungo, de barata, do que o médico quiser testar, tá? Coloca ali para reagir com a sua pele. Se ficar vermelho, ali é porque você tem alergia. Mas esse teste da pele, os médicos não costumam confiar muito, não. Tá? Então, aí, depois desses testes, eles vão e pedem um exame de sangue, que é para dosar os anticorpos. Né? Como é que eles fazem isso? Eles injetam ali, eles injetam não, eles colhem o sangue e vê se a gente tem anticorpo contra aquele patógeno ali, que é o mofo, que é barata, que é banana, que é chocolate, um monte de coisa. Aí vai do médico testar, né?
E ali pode dar reativo ou não reativo, né? Quando dá reativo, é porque você produziu anticorpo contra aquilo dali numa quantidade acima do normal, e significa que você é alérgico. E uma das alergias que sempre tem um grande percentual aí é o de fungo do mofo, né? Mofo aí que tem nas paredes, nos alimentos, tudo isso aí, tá? Aí aqui, quem estudou com a gente ano passado, até vimos uns fungos desse aqui, eu acho, lá no laboratório, quando a gente foi lá fazer as aulas, viu? Não viu dessa forma, não. A gente viu mais essas hipas aqui, ó, essas partes aqui mais soltas, né? E isso daqui é o mesmo fungo, só que a gente colocou no meio, tá? No meio bacteriológico, na placa. Tá? A gente pegou alguma coisa que tenha esse fungo e semeou. A gente passou aqui, ó, o fungo aqui, né? E semeou e guardou lá, né? Durante 24 horas, mais ou menos. E a gente obteve esse fungo aqui lindão, maravilhoso, para a gente estudar. Tá? Para a gente não, para a pessoa lá estudar. E esse fungo aqui está associado a tumores, né? De câncer aí, desse aspergillus. Mas esse daqui é só para a gente estudar. Tem gente que só trabalha com fungos. Esqueci o nome das pessoas que só trabalham com fungo. Tem gente que só trabalha com a parte de bactéria, só trabalha com vírus. Esse daqui só trabalha com fungo. Eu tenho até, vou ver depois no intervalo se eu tenho aqui, na época que eu estava fazendo a minha pós-graduação, a gente fotografou vários fungos, que tem uma parte da pós-graduação que fala a respeito, como eu fiz biologia forense, a gente tinha que analisar algumas coisas, né? Dentro dessas análises, a gente analisou algumas coisas que a gente come, né? Que chega lá na delegacia, tipo Coca-Cola com barata, Coca-Cola com alguma coisa lá embaixo que a gente não sabe nem o que está decomposto ali, junto com o líquido da Coca-Cola, né? Iogurte com algum bolo lá que a gente não sabe muito bem o que é, né? Então a professora trouxe para a gente fazer, colocar na placa ali, e depois, de um tempo, a gente vê o que formou, o que tinha naquele alimento, tá? Aí, vou ver se eu acho aqui, não sei se está aqui fácil para a gente ver. Se tiver, eu faço depois para vocês na próxima. Aqui, ó, só para a gente poder ler. Fitófora, né? Intestães. Foi responsável pela destruição de plantações de batata na década. É isso aqui, ó. Tá? Esse fundo aqui, ó. Esse aqui que está parecendo que a folha tá queimada, né? Então, ele destruiu plantações de batatas em 1840. Tem bastante tempo, né? Hoje em dia, né, os agrotóxicos que a gente ouve tanto falar é justamente para eliminar esses fungos e essas bactérias que podem ser encontrados na plantação. Mas é lógico que existe uma quantidade X que eu posso utilizar. A partir do momento que eu coloco uma quantidade X mais X, aí já contamina o nosso alimento. Tá? Então, agrotóxico eu posso utilizar? Sim, quantidade X. Tá? Se eu colocar X mais X, já contamina meu alimento. Então, não posso. Tá? Olha que bonitinho aqui, ó. Eu falei tanto para vocês da penicilina, né, que é o fungo do antibiótico. Então, aqui a gente tem a visualização no microscópio, tá? E aqui a penicilina na placa. Essa placa aqui a gente chama de placa de Petri, tá? Então, ele pegou o fungo, né, daquele bolor do pão também. Lembra que eu falei que os soldados, na época da guerra, não sei se é a Primeira ou a Segunda Guerra, eles eram obrigados a comer pão mofado. Acho que tem aqui.
para evitar as infecções por bactérias, né? Porque o que acontece aqui, ó, onde eu tiver esse fungo aqui, eu não vou ter crescimento de bactéria, tá? Porque ele tem uma reação que a gente chama anabiose. Ele não deixa um outro micro-organismo chegar, tá? Se ele está ali, ele vai reinar por completo, tá? A bactéria não vai chegar próximo a ele, porque ele não deixa, tá? Para quê? Para evitar a competição, para evitar que a bactéria ali receba os mesmos nutrientes que eles. Então, para evitar isso, ele solta uma toxina, né, aqui, que não deixa a bactéria chegar perto. Tá? Que a gente vai ver também, só a título de curiosidade. Aqui, ó. Aqui são os antibióticos, eu acho que eu mostrei isso na semana passada, tá? O antibiótico aqui diz que isso daqui tudo a gente faz no laboratório, tá? No laboratório, a gente classifica primeiro a bactéria, né? Que é o exame que a gente chama de cultura, né? Então, na cultura, a gente vai classificar a bactéria. A bactéria é a bactéria X. Vamos supor que o nome da bactéria é Klebsiella. Tá? Achei a Klebsiella, beleza. Aí eu tenho que ver qual antibiótico eu posso dar para aquela bactéria. Tá? Qual antibiótico eu posso dar que aquela bactéria vai morrer, né, realmente. Então, eu faço esse teste aqui, que a gente chama de antibiograma, ou PSA, que é teste de sensibilidade a antibióticos. A gente faz esse teste aqui. Tá? O que aconteceu aqui? Aqui está a bactéria, tá? Aqui está o antibiótico. Semeei com a bactéria toda, e aqui está o antibiótico. Semeei com a bactéria toda, aqui está o antibiótico. Tá? Tudo aqui. Né? Então, o que acontece aqui? Ó? Esse halo, lembra do halo, do exercício que a gente fez? Isso daqui é o halo. Tá? Onde tem esse halo aqui, a bactéria não cresceu. Por quê? Porque esse antibiótico aqui, que eu não sei qual é, que não tem nome, né? A Aumentine. Aqui. Então, esse antibiótico aqui liberou, né, uma toxina, né, que não deixou com que os fungos chegassem perto, tá? Então, isso indica o quê? Que esse fungo não, essa bactéria aqui, ó, é sensível a esse antibiótico, tá? Sensível por quê? Se eu passar o antibiótico para essa bactéria, se ela é sensível, ela vai morrer, tá? Porque ela é sensível, ela não é tão forte quanto o antibiótico. O antibiótico vai matar ela, tá? Nessa daqui, ó, não teve nenhuma sensibilidade. Até teve um pouquinho aqui, mas eu não posso nem dizer que houve. Aqui, ó, tá formando um halo bem próximozinho ao disco de antibiótico, tá? Então, nisso daqui não indica sensibilidade. Essa bactéria aqui, ó, não é sensível a esse antibiótico aqui, INAT. Ela é, que a gente chama de resistente. Eu posso dar 10 caixas desse antibiótico aí para o paciente e a infecção vai continuar. É como se estivesse dando água com açúcar. A infecção vai continuar. Porque aqui, ó, eu dei o antibiótico aqui, ó, não provocou nada. Então, essa bactéria aqui é resistente a esse antibiótico. Esse antibiótico eu não posso usar, porque a bactéria vai resistir sempre a esse antibiótico. E aqui também é a mesma coisa. Tá? Aqui ainda quis formar um halozinho, mas ainda surgiu algumas bactérias. Aí aqui, no caso, o médico vai avaliar no todo o que ele tem que fazer. Né? Aqui, ó. Esse daqui é o mais indicado para dar. Mas vamos supor que todos eles fossem resistentes e só aparecesse esse aqui dessa forma aqui, o médico provavelmente ia passar uma quantidade maior, um intervalo de tempo mais reduzido para tentar curar a infecção com esse antibiótico aqui, tá? Aqui o que eu falei. Professora, Fale, Carol. então todos os
Pode falar. Professora, Tá? então todos os antibióticos são feitos com fungos? Não, alguns são sintéticos, com um material parecido, mas a maioria é feito com fungo. Tá? Eles são extraídos do fungo. Alguns são sintéticos, a gente faz no próprio laboratório, mas mediante a uma substância parecida. Certo? Ah, tá. Tá? Ó, aqui o que eu falei para vocês sobre a Segunda Guerra. A Segunda, achei que fosse a Primeira Guerra. Eles eram... Esse fungo aqui do pão é a penicilina, tá? Que foi descoberto lá. E eles se alimentavam com esse... Quando a gente fala em fungo, né? Que a gente às vezes está em casa e dá aquele bolorzinho no pão, que é só a gente cortar, né? Lembra que eu falei? A gente corta e acha que está na vantagem, né? Só cortou aquele bolorzinho do pão da casquinha e vamos comer o pão, né? Só que a gente está comendo fungo, a gente continua comendo fungo, ainda bem que a gente não desenvolveu nenhuma alergia, né? Porque o fungo, o corpo do fungo está para dentro do pão. Aquela parte que fica para fora, só os órgãos reprodutores ali, aquela parte do chapéuzinho que a gente vê em alguns fungos, que a gente consegue ver olho nu, né? Mas esses do mofo, do bolor, a gente só vê uma mancha, a gente não vê a estrutura mesmo. Né? O corpo do fungo está dentro do pão, ali. Provavelmente já contaminou o pão todinho por dentro. Né? Aquela parte que a gente está vendo do lado de fora é só a parte reprodutora do fungo. O resto já está ali dentro tudo. Então, quando a gente tira a parte que a gente está vendo só, a gente continua comendo fungo. Tá? Agora, imagina você comer isso daqui, né? Que é pior do que só tirar aquela casquinha. Daqui, quanto mais contaminado, quanto mais fungo que tem, né? Naquela época lá, era melhor para os soldados, tá? Porque eles ficavam mais protegidos. Porque liberava a penicilina, né? Que é o fungo que não deixa a bactéria entrar, né? E eles, quando eles eram feridos por bala, né? Ou por forma, qualquer tipo de machucado, evitava, né? Que a bactéria também entrasse ali. Tá? Porque eu estou comendo pão com fungo, que no caso aqui é a penicilina. Evitava, tá? Evitou muitas mortes, mas não estou falando que é 100%. Nesse caso aqui, tá? Por quê? Porque esse fungo que a gente está comendo não é a mesma coisa que a gente tomar uma quantidadezinha pequenininha lá do comprimido, aqueles horários tudo certinho, que já está metabolizado, meu organismo já assimila direto. Né? Aqui, tem que passar por aquele processo todo de digestão. Tá? E gestão mesmo, né? Mastigação, deglutição, o estômago vai produzir os ácidos para poder transformar o alimento, então vai passar por esse processo. Então, o que a gente come aqui, no final, quando é assimilado, é uma quantidade muito menor. Né? Então, mas foi um feito muito grande nessa época daqui, que evitou morte de muita gente. Né? Eles sofriam menos de infecções causadas na pele, de acordo lá com a guerra. Né? Eu vou dar uma paradinha aqui para eu poder gravar, tá? A aula aqui, a gente já volta. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente terminar? Professora, esse tipo de fungo do pão aí não era venenoso, não? Não tinha nenhum tipo Não, não. O fungo não é questão de ser venenoso, né? O fungo, existem os fungos venenosos mesmo, que produzem uma toxina venenosa mesmo, e tem aqueles fungos que a gente pode desenvolver uma alergia, não é que seja venenoso mesmo, que contenha veneno, não. Mas por causa da toxina que o fungo libera, a gente pode desenvolver uma alergia. E isso em qualquer fungo, fungo da parede, né? Quando tem aquele mofo da parede, a gente pode desenvolver uma alergia. Mas no caso aí, esse fungo do pão, da guerra, não, era o fungo que eles colocavam no pão, era o fungo da penicilina mesmo.
Era o fungo que fazia o antibiótico. Só que na guerra não tem a disponibilidade de antibiótico para todo mundo, né? Porque está na guerra, milhares de soldados, não tem medicação. Então, o que eles faziam? Tentavam suprir essa necessidade através do alimento. Aí desenvolvia fungo no alimento e dava para os soldados comer. Estava juntando o último ao agradável, né? Não tinha a medicação, né, lá para todo mundo, né? Mas os soldados tinham que comer. Então vamos desenvolver a penicilina no pão para os soldados poderem comer. Certo? Ah, tá. Obrigada. Tá? Mas esse do pão ali, nesse caso aí, não era venenoso, não. Podia alguém desenvolver uma alergia, mas não continha veneno, não. Existem os venenosos que contêm veneno mesmo para matar a pessoa. E tem o fungo, assim como o fungo, tinta, suco, corante, pode desenvolver uma alergia. Que é nesse caso aí o da penicilina. Tá? Tá bom. Ó, vou encerrar.